trabalho, conexão, escritório, inovação, negócios. Eu chamo de coworking. Fundadoras e fundadores de coworking, entusiastas da economia colaborativa e compartilhada do meu Brasil, sejam muito bem-vindos. Eu sou a Laura Gurgel e começo aqui mais um episódio do Eu Chamo de Coworking. E o que vamos fazer hoje, João? Oi, Lara. Oi, pessoal. Hoje a gente vai trazer diversas experiências que alguns participantes do Encontro Coworking Brasil compartilharam com a gente lá no evento. Principalmente sobre serviços, né? Diferentes serviços e tudo mais que cada um tem trabalhado no seu espaço. Interessante, hein, João? Os serviços adicionais que são oferecidos dentro do coworking podem sim aumentar o faturamento da empresa e muitas vezes ajudar o fundador a alavancar os negócios. Exatamente. Então, bora escutar esse conteúdo que está super diverso e tem os serviços que o pessoal incorporou nos seus espaços. Bom, seguindo na linha dos serviços, né? A gente tem aqui, pessoal, mais de uma pessoa estava procurando, com dúvida, né? Perguntando assim, foi falado, escritório virtual, PABX virtual, serviço terceirizado, né? Ou seja, como mensurar isso, quanto cobrar, como eu vou inserir isso dentro do meu coworking, né? E aproveitando esse gancho, a gente vai pensar, além desses serviços, né, que já são os mais utilizados, que o pessoal conhece mais, que outros tipos de serviço você pode inserir? O que você pode agregar, né? De acordo com a sua região, talvez de acordo com o seu público, com a sua segmentação. Quem aí quer começar a falar sobre os serviços tradicionais que já tem, como você lida com isso, se você escolheu ou não, não vou usar determinado serviço, não vou oferecer porque fiz uma pesquisa ou algo assim, e que outros serviços você criou, você ofereceu para poder diversificar e atrair o seu público? Boa tarde, eu sou o Ricardo, do Coletivo 47, aqui de São Paulo. Fica ali na Vila Clementino, que é Vila Mariana. Eu tenho muita dúvida a respeito de PABX virtual. Se alguém souber essa resposta, por favor, me conta. Eu acho que uma coisa que não se falou, tanto nos dois assuntos anteriores, é a parte de sala rotativa. Que acho que eu percebi isso no meu espaço, que é muito importante. Sala de reunião, sala de atendimento, o pessoal procura muito para passar o dia. A gente que tem empresa autônoma, ou empresa, como é que fala? Porque as pessoas trabalham remoto, e aí eles se juntam pelo menos um dia inteiro, e, cara, isso paga algumas contas do mês, um dia que as pessoas usam o dia inteiro de sala de reunião. Eu acho isso bem importante, acho importante levar em consideração. E o resto, sério, aceito sugestões. Oi, eu sou o Luiz de novo, do Travessa 26, lá de Jaú. Eu também tive muita dúvida no começo sobre que tipo de serviço colocar. E aí eu fiz de uma maneira que o mercado me dissesse o que eu deveria colocar. Então, a princípio, eu já montei tentando colocar uma sala com estações de trabalho e as salas rotativas. A minha ideia nunca foi ter salas fixas, por conta de que são só 8 salas no imóvel. E aí os outros serviços de venda de snack, bebida, escritório virtual, esse tipo de coisa, eu deixei o mercado dizer o que precisava. Então, as pessoas que começaram a frequentar as salas rotativas começaram a pedir pelo endereço comercial, para poder divulgar no Facebook, no Instagram, cartão de visita. A gente agregou esse serviço depois. Algumas pessoas já têm pedido telefonista, secretária, então estamos estudando a possibilidade de colocar um escritório virtual com uma secretária dedicada para esses caras. Se a gente fizer isso e ver que é necessário um PABX também, por que não colocar esse serviço? Então, no meu entendimento, o legal é assim, começa com o mínimo ali que você consegue rodar já para ter algum resultado legal e esteja aberto e ouça os seus frequentadores, os seus clientes, ali a comunidade, entenda o que eles querem para conseguir implementar. Depois que você identificar a demanda, você estuda qual é a melhor maneira de implementar o que eles estão pedindo. Eu acho que esse é a melhor receita. A questão toda do serviço é quando a gente sabe ou não dimensionar o quanto vale aquele serviço. Está falhando um pouco, mas acho que dá. Por exemplo, domicílio fiscal, né? O domicílio fiscal, antes do coworking, a gente vendia ele muito valorizado, bem valorizado. Uma empresa de comércio, a gente conseguia pegar R$500 por mês, sem eles nos trazerem trabalho nenhum. E o mercado, lógico, que começa a querer, cada um que entra, começa a diminuir. Não, tem aquele cara lá já vendendo a 500, eu vou vender a 450. O outro vende a 400. E foi assim. Hoje, tem gente vendendo domicílio fiscal por R$80. Até os grandes começaram a fazer campanhas desse tipo, né?
Regos principalmente, começou a jogar alguma coisa nesse sentido, no mercado todo do Brasil. E olha, o que eu quero dizer é assim, uma das coisas que você tem que levar em consideração é quanto o mercado está disposto a pagar por aquele serviço. Então, quanto custaria para alguém que precisa colocar uma empresa de comércio, ele alugar uma sala para poder ficar lá parado, ele nem vai lá e ele tem que gastar lá um aluguel, condomínio e tudo mais. Então, quando eu falava em R$500 para comércio, estava muito bem barato para ele, porque ele gastaria R$1.500, R$2.000, R$3.000, tá? Então, e hoje já não se consegue pegar esse valor. O valor já está diminuindo. Mas por quê? Por causa da pulverização que houve no mercado. Então, saibam valorizar bem isso aí, porque não é só questão de, não me dá trabalho. O endereço fiscal não me dá trabalho. Até o dia que vier um trabalho para te dar. Até um dia que vier uma fiscalização atrás de uma empresa que fez alguma atividade ilícita dentro da tua empresa de alguma forma, né? Então, esse cuidado que a gente tem que tomar, e isso é que a gente valoriza aquilo que a gente está oferecendo para o cara, tá? Boa tarde, Fernando, do Nest Coworking, em Vitória. Acho que eu contraria um pouco assim do geral, que eu não foco muito em escritório virtual. Hoje, se eu tiver 20 empresas, é muito e que vem tudo orgânico. E eu nunca foquei muito com medo desse risco. Eu trabalhei em história de advocacia, então sei o que pode vir por trás de um registro desse. Mas, ao mesmo tempo, que o desestimulou foi o mercado, onde começou a surgir empresas onde eu, junto com todo mundo, comercializava 150 mensal, o cara chegou a 300 e pouco anual. O posto de trabalho dele é 149. Então, assim, eu comecei a ver que não vale a pena eu brigar com preço. E meio que esqueci preço e comecei a olhar para a minha planilha. O meu cálculo, quando eu abri, com os serviços que eu tenho, com a estrutura que eu tenho estrutura pequena, eu tenho 300 metros quadrados, tenho 10 postos coletivos e uns 30, 40 privados. Um escritório, pelo que eu vi aqui, bem pequeno. E é lucrativo, eu consigo tirar, viver, pagar o investimento feito, sem ter muitas questões assim, operacionais. Acho que alguém que falou ontem, não tem muita regra. Eu deixo o mercado falar, ouço, preciso de tal serviço, então a gente faz o tal serviço. Eu me adequo a quem vem. A flexibilidade, para mim, é o principal conceito do serviço que eu presto. Não importa qual serviço que eu tenho. Se eu não tenho e eu posso prestar, a gente precifica ali e negocia na hora. Eu tento não negar o cliente assim tão de cara. Então, acho que um pouquinho, de repente, da gente pegar e falar assim, o que é lucro? Porque acho que todo mundo falou de lucro, mas ninguém fala de percentual do investimento. Que 10% em cima do investimento, você tira 20 mil investindo 300, a gente vai ter essa sala aqui cheia todo ano. E questão de serviço também, acho que quanto mais serviço a gente botar, pensando só em lucro, às vezes você pode se matar com isso. É um pouquinho que aconteceu com o WeWork, eu acredito. Obrigado. Vamos, então, mais uma última dúvida para fechar esse assunto e a gente passa para o próximo aí para poder dar continuidade. Então, vamos lá. A Apis é um coworking relativamente pequeno, são 16 posições de trabalho compartilhado e todas as outras salas, que são mais 5, são rotativas e uma delas é meio que para bem-estar e saúde, né? A gente optou por fazer rotativo porque o meu custo fixo é alto, eu estou num condomínio comercial, então, assim, nós somos, na verdade, são 4 conjuntos, né? Então, é pesado, IPTU, aquela coisa toda. Na precificação, se eu fosse locar a sala para uma empresa, não teria condição dela me pagar. Porque, vamos supor, uma sala pode me render 6 mil no mês e eu não vou conseguir pedir 6 mil por uma sala que cabe 3 pessoas dentro. E aí, o que acontece? Esse ano inteiro, eu só tenho 1 ano, né? Então, eu sou muito bebê ainda nesse mercado, não tenho nada, assim, não tem histórico, não tem nada. Nesse 1 ano, o que eu percebi? Eu falei, cara, quando eu abri meu coworking, eu abri com os quinais normais que a maioria abre, né? Espaço, escritório virtual, tal. E, no tempo, eu vi uma possibilidade de intermediar negócios, né? Então, eu fiz uma alteração recentemente. Então, uma das coisas que a gente está implantando agora é vender o serviço de outras pessoas. Nós não vendíamos, né? Então, era muita indicação. Eu falei, cara, eu indico tanto, por que eu, Rose, não quero dinheiro com isso? Mas a Apis quer. Então, o que acontece? A gente está iniciando agora intermediação de negócios. Então, vai ter uma página e a gente vai vender serviços tanto de quem está lá dentro,
Mas como é uma torre comercial, a gente está conversando com outros da torre e a gente vai vender. Então, assim, fora isso tem o endereço fiscal, o endereço comercial, porque você consegue escalar de fato, não está amarrado com o seu espaço físico, né? Atendimento telefônico hoje, eu uso o serviço da TwoWork. Então, eu intermedio o serviço da TwoWork e até o ano passado, até agora, né, há pouco tempo, o meu cliente sabia que a TwoWork estava junto. Mas agora eu já estou fazendo de uma forma, por quê? Ele enxerga o valor lá na TwoWork. Então, eu tenho que tirar ela da frente e deixar como se fosse a APIS mesmo, para conseguir praticar um valor melhor, porque minha margem com a TwoWork era só para ter o serviço. Então, tem isso, né? Assim, quanto tem, né? Assim, quanto de fato você ganha com isso? Não estava pagando conta nenhuma. Então, assim, olhando para trás, eu fiz um investimento de 300 e pouco para abrir. Depois, eu tinha um custo fixo que tinha que estar ali de capital de giro mensal de 15 pau. E aí você vem nesse um ano, tipo, tirando do bolso. E é muito louco, porque não... Ai, desculpa se eu estiver me estendendo, tá? Nesse primeiro ano, eu ainda tinha uma visão muito romântica. De verdade. É colaborativo, tal. Só que é o seguinte, né? Eu também vim do mercado financeiro. Quando eu peguei o valor que eu pus para abrir, mais tudo que eu paguei nesse um ano, que eu não tive Prolabore até agora, e eu vi que eu estou faturando 38% do valor que eu deveria faturar para pagar as contas, ter um salário e devolver um pouco. Porque, às vezes, eu falo, APS, você está me devendo. Né? Ela me deve. Todo dia eu falo assim, cara, você tem que me pagar. Então, o que acontece? Agora eu estou com um plano assim, muito agressivo, em cima de serviços adicionais mesmo, porque eu preciso dobrar o faturamento até maio. Então, assim, se eu não dobrar, por favor... E aí, assim, eu vou falar assim, vou falar rapidinho. Eu vi uma empresa que ela não está no Brasil inteiro, mas ela oferece espaço no Brasil inteiro. Ela não está no Brasil inteiro, mas ela oferece endereço no Brasil inteiro. Eu imagino que ela falou vamos supor, com você, eu posso vender um endereço seu? Por que não? Eu posso falar aqui, se você quiser abrir uma empresa em Brasília, eu consigo falar com a Elo? Então, mas só que é o seguinte, com remuneração, porque tem muita coisa hoje que não é remunerado, é indicação. Eu digo, ser remunerado sim entre a gente, por que não? Né? Então, assim, a minha busca agora é como a gente se remunera e realmente ganhar dinheiro um com o outro, né? Então, é mais ou menos isso. Eu vou responder a Rose, que estava comentando do serviço extra que estava fazendo, né? Aconteceu comigo isso também, quando a gente estava naquela tentativa de coworking, de fazer várias coisas, assim. Eu percebi que, assim, como eu era community manager, eu vi que eu conhecia muitas pessoas, né? Conhecia o talento de muitas pessoas, e eu tinha bons relacionamentos dentro do mercado, e eu acabei iniciando, tentando fazer relacionamento. Então, pegando as pessoas do coworking, tentando fazer as ligações. E muitas vezes eu projetava trabalhos que envolviam várias capacidades que eu tinha dentro da comunidade do coworking. Então, eu acabava fazendo projetos um pouco mais complexos, com 3, 4 empresas ou profissionais, e acabava vendendo isso. Isso começou a dar certo e começou a confundir um pouco com o coworking. Então, isso aí é um coworking ou você está trabalhando, vendendo projeto, está fazendo outras coisas? Eu comecei a ter um problema de branding com isso, que acabou culminando numa nova empresa, né? Então, a empresa ela inicialmente só conectava as pessoas, e depois eu comecei a gerenciar os projetos e comecei a fazer as entregas. Como manager, eu não cobrava. E a partir do momento que eu comecei a cobrar isso, comecei a encarar com mais profissionalidade, mais responsabilidade, inverteu totalmente o jogo, que foi um dos pontos que a gente acabou fazendo o shift da saída do coworking para os novos negócios. E com a pandemia, novos serviços surgiram, né, João? Sabia que teve até fundador alugando cadeira para coworking que precisou ficar em home office? Quais são os serviços adicionais que você oferece aí na Block? Laura, fiquei sabendo disso. Aqui a gente não chegou a alugar diretamente para nenhum membro. Esse não foi um serviço que a gente criou para membro, mas como o Blocktime Tecnologia, né, nossa outra empresa, a gente cedeu sim parte do nosso mobiliário, aí, cadeira, mesa, para melhorar a infraestrutura do home office, né? Porque dá qualidade para os nossos colaboradores. Mas voltando aqui à questão dos serviços da Block, além da parte básica e principal, né, que são salas privativas, postos compartilhados e salas de reunião e eventos, a gente sempre trabalhou com o endereço fiscal e comercial, né? Então a gente separa o uso dos endereços. Então quem precisa
ter o vínculo fiscal, a gente tem um, né? Então, quem tem que registrar seu CNPJ, e tem aquele que é publicitário, que é só para divulgação em mídias, em cartões, em sites. Esses são os 2 serviços de escritório virtual que a gente trabalha. A gente também trabalhou durante muitos anos a parte de telefonia. Então a gente fazia telefonia receptiva para vários clientes, trabalhava agenda, principalmente na unidade de Urban, onde a gente tinha uma presença muito forte de profissionais da área da saúde. Então a gente trabalhava com agenda, a gente trabalhava com marcação de consulta. Isso foi um serviço que agregou no faturamento e agrega ainda até hoje. A gente ainda tem clientes virtuais, né, somente desses serviços. Ano passado, né, eu estava também desenvolvendo um outro serviço interno pro espaço, que a gente tem várias TVs espalhadas pela casa, né, pelos nossos espaços de coworking. E aí eu comecei a desenvolver um painel de mídia. E eu estava começando a implantar esse novo serviço quando veio a pandemia. E aí a gente sabe como que é, né? Sem gente dentro do espaço, não faz sentido implantar um painel de mídia. Mas esse era um dos serviços novos que a gente começou a desenvolver, atrelado aí à consultoria arquitetônica, né? Então, por eu ser arquiteto, vira e mexe surge uma opção de eu ajudar outros espaços, outros escritórios a melhorarem sua estrutura. Então eu acabo ajudando nesse ponto. E você, Laura, o que você tem feito aí no clube? Muito bacana esses serviços que você criou, João. Eu acho que são opções incríveis para os residentes e para garantir também que o coworking continue se desenvolvendo e também que tenha algum rendimento durante a pandemia. Aqui no clube, a gente tem um viés muito mais orientado para consultorias e para atendimentos orientados para a inovação. Então, a gente não alugou cadeira, a gente não conseguiu manter os serviços de escritório virtual, que já não era muito nosso forte, mas a gente conseguiu criar muita coisa ao redor de tudo que a gente já fazia antes. Então, os nossos residentes, por exemplo, e membros da nossa comunidade, começaram a se organizar em happy hours diários, em alguns casos semanais, para poder compartilhar as dores deles, para poder falar sobre aquelas dificuldades que eles estavam enfrentando, e muitos deles acabaram por finalmente se conhecer de verdade e fazer negócios juntos. Uma outra coisa que a gente fez também foi, a gente de certa maneira formalizou essa rede virtual, permitindo que pessoas que nunca tivessem estado no nosso espaço, mas que já tivessem curiosidade ou que gostariam de fazer parte da nossa rede, porque sabiam das nossas atividades em outros setores, pudessem fazer parte. E aí a gente desenvolveu um serviço chamado Conexão B2B, que é onde a gente organiza as nossas redes. E aí são vários grupos diferentes dentro de uma mesma comunidade. Esse serviço a gente consegue apoiar, inclusive, outras empresas. Junto com a SOA, a gente já fez isso algumas vezes. Então tem todo esse processo aí. Fora isso, a gente fortaleceu muito a nossa parte de consultoria, então a gente conseguiu atender muito bem os nossos clientes, criando outros benefícios e trazendo aí valores para eles que não necessariamente vinculados ao espaço. Eu falei bastante, mas é porque foi um momento muito bacana para criar. Eu acho que a quarentena permitiu isso. Eu não sei quanto a você, João, mas foi um momento de repensar muita coisa e de entender que o virtual e o físico precisam andar juntos. Que maravilha, hein, Laura, né? Diria até que está saindo com mais serviços pós-pandemia do que antes, né? Então, acho que eu concordo com você. A pandemia serviu para a gente parar, olhar para dentro, ver o que estava funcionando, o que não estava e seguir com novos planos, né? Melhorar fluxos, melhorar serviços, né? Até para trazer uma rentabilidade maior para a gente, né? Então, nesse sentido. E aí você comentou da Soul, né? Acho que legal a gente trazer um pouquinho da Soul, que é uma idealizadora tanto do encontro quanto aqui desse projeto do podcast, como das nossas lives de terça-feira. E as DRs, o podcast, é tanto coworking na minha vida. Não é? A gente está sempre aí pensando em novas coisas. Então, inclusive, esses projetos surgiram durante a pandemia, né, gente? A gente aproveitou aí a pandemia para tirar algumas coisas que estavam engavetadas, que estavam... A gente falava que sem tempo, mas na hora que a gente coloca as coisas em produção, a gente vê que flui, que traz sentido, né? E é legal ver é modo de dizer, mas é legal a gente conversar com as pessoas e sentir como estão as coisas,
cara, adorei o conteúdo, não sei o quê, legal aquele comentário. E o fato de a gente estar sempre com uma pessoa nova, né, Laura? Acho que isso ajuda a oxigenar o cérebro. E aí a vantagem do virtual é que a gente está podendo conectar com o mundo inteiro agora, né? Muito mais rápido do que antigamente. O que eu gosto muito é que essa coisa do virtual é você ter o coworking fora das paredes do coworking. Eu acho absolutamente incrível você ter essa opção. E gosto do quanto a gente percebe que as relações, elas ultrapassam as paredes, mas que as pessoas ainda sentem a vontade de estar no coworking como se estivessem em casa, né? Muita gente olha para o escritório como um segundo lar, e aí o coworking ainda tem essa pegada de ser, de fato, um lugar muito mais agradável do que se fosse um escritório super formal, super rígido. Eu acho que o coworking ele é muito mais fluido, independente dele ter um aspecto formal ou não na estrutura dele, mas a comunidade que se cria ali, principalmente porque normalmente são pessoas com perfis diversos, de empresas diferentes, é muito mais legal. É super diferente e eu acho que traz muito valor. Quando a gente virtualiza isso, ou quando a gente cria outras formas de garantir que os nossos clientes se sintam confortáveis, não só entre eles, mas com a gente, eu acho que é um jeito super pertinente da gente aumentar aí a gama de serviços oferecidos e os ganhos do coworking. E isso é uma das coisas, e agora eu acho potente até a gente puxar um pouco de sardinha para o nosso lado, porque a gente tem vivenciado muito nesse mundo, é uma das coisas que a Soul tem feito bastante. Desenvolver serviços diferentes para os coworkings, para as empresas também que recorrem a gente, tanto do ponto de vista de fortalecimento de comunidade, quanto de aumento de ganhos. É isso mesmo. Toda vez que a gente inicia um novo projeto, né, seja com um espaço já existente, seja com um espaço novo, a gente vai entender primeiro quais os serviços que eles já estão aptos a vender, e aí a gente faz um trabalho de inovação com eles para poder trazer um maior número de serviços ao espaço, né? Exatamente. A gente está sempre trabalhando com a criatividade, tentando inovar e trazer novas possibilidades e novos ganhos a todos, né? Acho que é a forma da gente poder trazer uma rentabilidade e até a sustentabilidade aos espaços, né? Tem gente que, se não fossem os serviços virtuais, por exemplo, não teria sobrevivido à pandemia nesse momento. É o meu caso, viu? É bem o meu caso. Se não fossem os serviços virtuais, eu tenho certeza de que eu estaria em muitíssimos maus lençóis. Porque, como eu disse antes, a gente não tem tanta essa força em serviços orientados para o espaço físico. Então, para a gente, tudo é muito mais digital. Se não fosse por isso, com certeza o clube de negócios não existiria mais. Maravilha. Que bom que a gente conseguiu se reinventar e que venha 2021, né, Laura? Para a gente conseguir continuar seguindo esse caminho aí de se reinventando e que as pessoas voltem a frequentar os espaços e aí a gente comece realmente a usufruir de um mundo híbrido, tanto no presencial quanto no virtual. Com certeza. Eu acho que todas as loucuras desse ano vão servir para ensinar pra gente o quanto equilíbrio é importante e o quanto 2021 vai ser o ano da gente saber dosar o virtual, o digital, o presencial, o online, a gente aprender toda essa diferença de uma coisa para outra. Com certeza vai ser um ano curioso de se observar e com grandes novidades para os coworkings aí, com certeza. Tá todo mundo ansioso, acho que mais que para a virada do ano é a chegada da vacina, né? Então, a hora que chegar essa vacina e a gente ver que ela realmente é eficaz e as pessoas puderem retornar a uma rotina externa, né, sem estar com aquela toda preocupação. Obviamente que os cuidados vão continuar, né, todos os espaços a gente já implementou. Uma vez que os protocolos são implementados, é difícil a gente retirar esses protocolos. Então, isso acaba entrando no nosso dia a dia. Mas o fato da gente poder ir para um ambiente sem medo, ou com esse medo controlado, vai ajudar muito todo mundo. Exatamente. E você aí que está ouvindo esse podcast? Conta pra gente, que tipo de serviço funciona aí na realidade do seu coworking? Você pode mandar mensagem no Instagram da página do Encontro Coworking Brasil ou um e-mail para hello@soworkingbr.com. Isso aí. E não esquece que toda terça-feira tem live no canal do YouTube, lá do Encontro Coworking Brasil. Um beijo, gente. Tchau, tchau e até a próxima semana. Tchau, tchau, pessoal. Até a próxima semana. O Eu Chamo de Coworking é uma produção Soul Working e Tum Parts. Se você também quer ter um podcast para chamar de seu, acesse tumparts.com.br e vem conversar com a gente.